Não é novidade pra ninguém que há mais ou menos 10 anos atrás eu tive banda de rock, eu já fui baterista, já fui vocalista, já fui tecladista, já toquei vários instrumentos, já toquei em várias cidades, São José dos Campos, São Paulo, Caçapava, Jacareí, muitos lugares, muitos motoclubes. E sabendo disso, por que entre aspas, minhas bandas não fez sucesso? Por que a gente não foi pra frente? E o que eu faria de diferente hoje, com a visão que eu tenho, se eu voltasse a ter banda, se eu tivesse empenhado aí no mundo musical, né? Afinal, hoje eu trabalho com outras coisas que não sejam músicas, né? Então, venha comigo pra este vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan do canal Parroqueiro e o vídeo de hoje já é um vídeo que eu tenho essa ideia de trazer há um bom tempo. Eu diria até que os vídeos anteriores foi até um treino para eu trazer sobre esse vídeo com vocês. Então, a ideia do vídeo de hoje é um bate-papo sobre o porquê que eu não tive tanta sorte no mundo da música, o que faltou eu progredir no mundo da música, o que eu poderia ter investido melhor no mundo da música. Então, se você tá assistindo até aqui, deixe o gostei nesse vídeo, se inscreva no canal que isso vai me ajudar muito. Eu tô batendo a meta dos 1000 inscritos, eu tô quase lá, falta bem pouco pra eu bater, então seja você a me ajudar nessa caminhada que é o YouTube. Então vamos lá. Eu comecei a tocar muito cedo, né? Eu comecei a tocar com bandinha de escola dos meus 12 até os 14 anos, até que chegou um momento que eu tava meio cansado de bandinha de escola, tava querendo, sei lá, tava querendo uma aventura, querendo tocar e tal, e eu acabei conhecendo uma galera na internet, decidi entrar em contato pra gente ver se eu podia fazer um som com eles e se eu podia até passar no teste, né? Os caras foram me buscar na minha casa, eu tinha cerca de 15 anos, o cara era 10 anos mais velho que eu. A gente foi até um estúdio, eu montei a bateria lá e a gente tocou e foi muito da hora, sabe? Era interessante porque, como eu já falei em outros vídeos, não era sempre que eu podia tocar bateria em casa. Na verdade, teve um momento que eu não podia tocar nada de bateria em casa e isso que tava me desanimando. Então eu não pude nem treinar o setlist que eles me passaram. Eu fui treinando, batendo na perna, fui batendo na mesa, em todo lugar que eu podia, eu dava umas batidinhas assim, tentando aprender como é que você tocava música. Então eu cheguei no estúdio, a gente começou a tocar. Eu achei que, na verdade, que eu tinha ido mal pra caramba. Achei que eu podia ter ido muito melhor, porque, como eu acabei de falar, eu não treinei. Só que quando eu tava saindo, os caras perguntaram se eu ia no próximo ensaio, né? E, cara, com certeza, né? Então, de repente, a gente começou a tocar. Tem ensaio toda semana, de repente a gente marcava um lugar ou outro pra tocar, pra se apresentar. Então a gente tocava pra motoclube, a gente abria eventos e tudo mais. A gente tinha tudo pra crescer, de verdade. Tanto que teve uma época que a gente foi até bem conhecido no cenário de rolês lá de São José dos Campos. Aqui em São Paulo também, eu já toquei em umas casas bem legais, como o Manifesto, como o Antigo Inferno, que hoje era o Selva, eu acho. Então foi vários lugares assim que a gente tocou. A gente tinha tudo pra crescer, mas qual foi o maior motivo de eu ter percebido que a gente não cresceu? Primeiro, a gente até teve umas ideias empreendedoras. A gente chegou a alugar lugares para fazer eventos e chamar a galera para ir e cobrar ingresso, mas foi legal, né? Mas a gente só fez isso uma vez, então assim, não foi algo que perdurou assim. Outra coisa também que a gente não fazia tanto era postar nas redes sociais. Eu sempre tive uma certa aversão às redes sociais, para falar a verdade. Eu acho que hoje eu faço vídeo no YouTube porque eu assisto YouTube desde que lançou o YouTube, para falar a verdade. Eu até já tive canais anteriores no YouTube quando eu tinha essa época aí, com 12, 14 anos, só que eu não levava a sério, sabe? Tipo, primeiro eu tinha vergonha de postar na internet, eu não sabia, é aquela insegurança padrão, né? Eu não sei nem por que ter vergonha de postar na internet se eu não tô fazendo nada de errado, né? Eu tô apenas mostrando o meu talento, né? Mas esse foi um dos maiores problemas que eu vi que aconteceu. Como a gente não postava tanto na internet, nosso alcance
alcance era um alcance muito orgânico, era um alcance de quem estava no nosso ciclo social. No caso, eu estava no ensino médio, chamava quem eu imaginava que ia, que assim, a cena rock não era todo mundo que colava lá da escola, era uma galera bem pequena que frequentava a cena rock, e também tinha a dificuldade da minha parte de arranjar lugares para tocar, porque na maioria das vezes eu tocava em lugares para maiores de 18 anos entrarem, então não era tão fácil da galera que convivia comigo ir. E os outros que também estavam junto na banda acabavam chamando os conhecidos deles, esses sim davam maior apoio, esses sim a gente crescia. Outra coisa que a gente fez de legal também foi a gente fazer um ciclo social de bandas. No caso, a gente fazia eventos por São José dos Campos, que todos os eventos que a gente fazia, a gente tentava chamar várias bandas que sempre estavam com a gente, né? Só que, como eu falei, essas ideias são todas boas até, são bem legais, e eu faria tudo de novo, pra falar a verdade, se eu quisesse investir em ter banda e tal. Só que a única coisa que eu vejo, que eu falei, como eu disse, é as redes sociais. Porque eu vejo que se nessa época eu tivesse pego, sei lá, uma câmera Sony Cybershot, todo mundo da época do Orkut teve. A câmera, ela fazia gravação, a gente podia filmar a gente tocando violão, tocando guitarra. Eu tive iPhone muito cedo também, nessa época eu acho que eu já tive o 4S. Os caras também sempre tiveram um celular legal, então, assim, não foi por falta de oportunidade. E por que eu acho que muitas bandas acabam não postando em redes sociais, e porque eu acho que muitas bandas acabam não levando à frente a sua ideia de banda em si? Eu acho que é por insegurança. Eu vi muita banda que tinha medo de postar nas redes sociais e de postar no YouTube, de postar no TikTok ou no Facebook, e achar que vai passar vergonha, vai passar mico, achar que tem que tocar 100% perfeito, achar que tem que fazer o melhor repertório para tocar e tudo mais. Outra coisa também que eu acho é a questão de arrogância, né? A questão de arrogância também cabe do ponto anterior que eu falei, da galera achar que sempre precisa ser perfeito para poder tocar, né? Também a questão da arrogância é de, nas redes sociais, você vai ter um público muito pequeno quando você começa. Você vai ter cerca de 10, 20 pessoas. E para chegar um momento assim que você se acostuma de ter poucas pessoas interagindo com você, mas entender que essas pessoas, elas estão vindo pelo seu conteúdo, você tá mudando de uma certa forma a vida delas, pelo menos a rotina delas. Quando você lança vídeo, elas assistem e tudo mais, e essas pessoas, elas vão engajar também em uns outros projetos que você lançar. Então, assim, até você ter essa visão demora muito. Eu demorei muito. Teve vezes que eu nem lançava no YouTube, eu ficava 2, 3 semanas sem postar, às vezes é tal. Mas eu percebi que eu tô mais ativo agora no YouTube, principalmente depois que eu entendi que, sei lá, 50 pessoas que viram meu vídeo tocando cover, são 50 pessoas que apreciaram meu trabalho. Foi assim, às vezes são pessoas que estão vindo porque já conhecem meu trabalho, viram minha thumbnail, viram ali que eu lancei algo novo e decidiram escutar. Então, quando eu percebi isso, o YouTube pra mim se tornou uma retribuição do carinho que vocês têm comigo. Então, pra fechar esse vídeo, já que você chegou até aqui, me diga nos comentários se você concorda, se realmente esse ponto, se eu tivesse levantado as redes sociais, talvez as bandas teriam ido pra frente, né? Se eu tivesse movimentado. A gente teve gravações de estúdio, teve vezes que a gente lançou no SoundCloud, que também é uma rede social que não é tão divulgada, né? Mas se você concorda, deixa aí nos comentários o seu ponto de vista, eu vou estar respondendo a todos os que eu leio aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, tchau!